Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos concedes o privilégio de abrirmos a Tua Palavra e de podermos, através dela, receber o alimento que Tu nos desejas conceder. Que o Teu Santo e bom Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Esta manhã gostaria de abordar um assunto que certamente nos incomoda a todos nós: as catástrofes naturais. Mas desde já vos quero dizer que não venho para aqui falar sobre as catástrofes que todos nós bem conhecemos. Através dos meios de comunicação social, seja os jornais, seja a rádio, seja a televisão, todos nós estamos conscientes das catástrofes que têm atingido o nosso planeta. Mais perto de nós, mais de longe, todos nós estamos perfeitamente conscientes dessas catástrofes que têm havido. Aquilo que eu quero abordar esta manhã é se estas catástrofes podem significar alguma coisa e o que é que elas significam verdadeiramente. Pois bem, em primeiro lugar, proponho que nós possamos fazer uma análise de 7 versículos bíblicos e vamos começar pelo texto de Mateus, capítulo 24 e versículo 7. Mateus, capítulo 24 e versículo 7. Pois bem, este capítulo 24 de Mateus é um capítulo que é conhecido como o sermão profético de Jesus. E neste sermão profético, Jesus anteviu não apenas a destruição da cidade de Jerusalém, mas igualmente a destruição final do mundo. E isto porque os discípulos lhe fazem uma pergunta dupla e Jesus vai responder duplamente a essa questão dos discípulos. E então ele misturou os acontecimentos que têm a ver especificamente com a destruição de Jerusalém, com os acontecimentos que têm a ver com a destruição do mundo no final dos tempos. Pois bem, em Mateus, então, no capítulo 24 e no versículo 7, reparem aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos em vários lugares. Portanto, Jesus anunciou que as fomes, os terremotos, as guerras seriam, portanto, uma constante. Um outro texto em Lucas, no capítulo 21, Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e versículos 9 a 11, Lucas, capítulo 21, versículos 9 a 11, diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. E este vos é referindo-se aos discípulos de Jesus. Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Ou seja, Jesus previu que todas as nações e todos os reinos do mundo, de certo modo, viveriam um clima de tensão uns com os outros. E não é um pouco aquilo que nós já vemos hoje? Tensão em todo o lado, tensão na sociedade, mesmo naqueles países que aparentemente não havia problemas, pois bem, estão a surgir tensões igualmente lá. Mas Jesus prosseguiu dizendo, versículo 11, haverá grandes terremotos. Ou seja, aqui Lucas adjetiva os terremotos. Ou seja, diz que Jesus disse que não apenas haveria terremotos, mas grandes terremotos. Mais epidemias, há versões que falam em pestes, é a mesma coisa. E fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Pergunto, não estamos a assistir a tudo isto? E a resposta é, sem sombra de dúvidas, que é isso mesmo que estamos a assistir. Pois bem, em Isaías, no capítulo 40 e no versículo 15, Isaías, capítulo 40 e no versículo 15, Isaías, no capítulo 40 e no versículo 15, lemos o seguinte: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Ou seja, este texto mostra que
realmente as nações, até as ilhas, são consideradas nada. E assim como há ilhas que vêm, também há ilhas que podem ir. E iremos ver esse texto mais à frente. Um outro, Ezequiel capítulo 26, versículos 17 a 21. Estes versículos que nós iremos ler referem-se a uma profecia que foi dada contra uma cidade da antiga Fenícia, a cidade de Tiro. Mas vejam se estas palavras, que se aplicam em primeiro lugar a Tiro, não encontram igualmente paralelo num contexto mais alargado. Ezequiel capítulo 26 e versículo 17. Levantarão lamentações sobre ti e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaste a todos os teus visitantes. Portanto, referindo-se à cidade de Tiro. Versículo 18. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem. Como é que Deus previu que esta cidade iria ser destruída? Iria ser arrasada com as ondas do mar. Já agora, recordam-se do maremoto que houve no dia 26 de dezembro de 2004? O que é que ele fez? Arrasou uma série de cidades, aldeias, povoações ali à beira-mar. Todos nós ainda temos essas imagens bem vívidas na nossa mente. Logo a seguir ao dia de Natal, no ano de 2004, um maremoto, ficou conhecido como tsunami, arrasou grande área na Ásia. Pois bem, versículo 20, diz-nos ainda este texto: então te farei descer com os que descem à cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem à cova, para que não sejas habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. É interessante como Deus aqui descreve como seria destruída a cidade de Tiro. E isto, eu acredito, aplica-se igualmente à destruição que tem existido atualmente também. Vamos a um outro texto, novamente em Lucas 21, Lucas capítulo 21, e agora no versículo 25, Lucas capítulo 21 e no versículo 25, e lemos o seguinte, são palavras do próprio Senhor Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações. Pergunto, será que não há angústia entre as nações? É o que é mais fácil de verificar. A angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Bom, deixem-me dizer-vos uma coisa. Este mar e estas ondas que são aqui mencionados têm um significado, em primeiro lugar, figurado. Porque em profecia, mar significa povos, nações, multidões. Mas quando aconteceu esse maremoto em 26 de dezembro de 2004, e eu reli novamente este texto, eu vi que estas palavras de Jesus não têm só uma aplicação figurada, também podem ter uma aplicação literal. Porque aqui diz que haverá angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Realmente houve uma grande angústia quando aquele mar entrou por aquela terra adentro. Coisa terrível. Outro texto, Apocalipse capítulo 6, versículo 14. Apocalipse capítulo 6, versículo 14. Este texto vem do contexto do sexto selo, que tem a ver com os acontecimentos que rodearão a segunda vinda de Jesus Cristo. E o versículo 14 do capítulo 6 do livro do Apocalipse diz: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Bom, se isto vai ser literal, e eu acredito que em parte será, nós nem sequer imaginamos o que é que vai haver de conturbações na natureza. Montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Aliás, já agora deixem-me dizer-vos que não há muito tempo atrás, há uns anos atrás, eu recordo que até comprei uma revista daquelas que se vendem nas bancas, nas papelarias. Não posso precisar qual era o título não me lembro se era a revista Visão ou a revista Sábado, uma dessas.
e na capa dessa revista vinha duas imagens com o mapa de Portugal. Duas imagens de satélite. Uma com o mapa de Portugal tal como ele é hoje. Eu tenho pena de não ter guardado essa revista. Aliás, não a deitei fora, mas não sei onde ela está. Senão trazia-vos a imagem. Então, na capa vinha então duas imagens diferentes do mapa de Portugal. Numa, o mapa como é hoje atualmente. E ao lado, o mapa como se prevê que seja caso o nível das águas do oceano suba até o nível de aí, é o que se estima, por cálculos da Universidade de Coimbra, 5 metros. Posso-vos dizer que grande parte do litoral português vai ficar submerso. Vai ficar submerso. E eu pergunto-me se, em parte, não iremos assistir ao cumprimento, precisamente destes textos que nós acabamos de ler. E reparem que, ao contrário do que se dizia, recordo-me que a primeira vez que eu ouvi falar do aumento do nível dos oceanos já foi há mais de 20 anos. Só que dessa altura levantavam-se muitas vozes dizendo, bom, isso são projeções alarmistas, exageradas. Pois bem, hoje em dia a maior parte dos cientistas até diz que as previsões mais exageradas são passíveis de acontecer. E vocês sabem porque é que o nível dos oceanos tende a subir. E nós já estamos a observar na nossa costa portuguesa que em praias onde antigamente havia grandes areais, hoje em dia o areal quase não existe, em alguns casos. E porquê que o nível dos oceanos está a subir? Tudo isto está correlacionado porque a poluição está a aumentar, o aumento da poluição faz com que aumente o chamado efeito de estufa, esse aumento do efeito de estufa faz com que a temperatura média do planeta suba, e ao subir a temperatura média do planeta, pois bem, as grandes calotes de gelo polares, que são enormíssimas massas de gelo, começam a derreter. E essa água, quando derrete, vai para onde? Não vai para o céu, vai para o mar. E o mar, obviamente, sobe. Um outro texto, ainda no livro do Apocalipse, capítulo 16 e versículo 20. Apocalipse, capítulo 16 e versículo 20. Aqui está uma outra previsão, que diz mesmo que todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Bom, se me perguntarem como é que isto se explica, eu não sei explicar. Mas que lá está escrito, está. E nós podemos imaginar, pelo menos só pelo processo que eu acabei de descrever, pelo aumento do nível dos oceanos, pois bem, muitas das ilhas que nós conhecemos hoje, pura e simplesmente desaparecerão. Algumas já estão, das mais rasas, já estão a desaparecer porque o mar está a subir. Pois bem, o que é que Ellen White, que acreditamos que foi inspirada por Deus, tem a dizer sobre estas catástrofes? Vamos ouvir algo que ela disse. Disse ela o seguinte, por exemplo: ao ouvir das terríveis calamidades que semana a semana estão ocorrendo, pergunto-me a mim mesma, que significam estas coisas? Ou seja, ela também se colocou a ela própria a pergunta, o que é que significam estas coisas? E certamente que muitos de nós aqui presentes, e alguns que nos estão a ver, se perguntam, mas o que é que estas catástrofes significam? E ela continua dizendo, as mais terríveis catástrofes seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Nada de novo para nós. Com que frequência ouvimos de terremotos e furacões, de destruição por fogo e inundações? Ainda recentemente nós ouvimos falar de duas grandes inundações, uma na Austrália, que inundou uma área, ou uma superfície equivalente à área da França e da Alemanha juntas. Sabem que a Austrália é o 6º país maior do mundo. Só há 5 países maiores do que a Austrália. Portanto, cabem lá perfeitamente bem, naquele local onde houve as inundações, a França e a Alemanha. Outras inundações no Brasil, na chamada região serrana do estado do Rio de Janeiro. Destruição por fogo e inundações com grandes perdas de vida e não só de vidas, de propriedade igualmente. Aparentemente, reparem no que ela diz, aparentemente essas calamidades são caprichosas e erupções de forças desordenadas, irregulares, mas nelas se pode ler o propósito de Deus. E talvez alguns de vós agora se perguntem, mas onde é que Deus afinal está no meio de tudo isto? Bom, há muitos que dizem que Deus é o culpado destas catástrofes. Será que é? Bom, iremos ver. São um dos meios pelos quais Ele procura despertar homens e mulheres, levando-os a reconhecer o seu perigo.
E já agora deixem-me dizer-vos, e um pouco mais à frente nós iremos ver algo sobre, que está escrito num livro bíblico, o livro de Jó, mas já agora deixem-me dizer-vos, e sobretudo para aqueles que não têm conhecimento do livro de Jó, que o livro de Jó estimam alguns eruditos bíblicos que tenha sido o primeiro livro de todo o cânon bíblico a ser escrito, o livro de Jó. E o livro de Jó nos mostra grandes problemas, grandes catástrofes que aconteceram na vida específica de um homem chamado Jó, portanto, tem o mesmo nome do livro, e essas catástrofes abateram-se sobre os seus filhos, sobre os seus bens, o seu gado e, finalmente, sobre ele próprio. Mas o pano de fundo do livro nos mostra que quem foi o responsável por todas essas calamidades não foi Deus. Foi o grande inimigo de Deus, Satanás. Mas também nos mostra que para que elas tivessem acontecido, Deus permitiu. Ou seja, quem provocou as calamidades que se abateram sobre Jó e sobre os seus bens e sobre a sua família não foi Deus. Deus não foi o responsável direto dessas calamidades, mas Ele permitiu. E foi na medida em que Deus permitiu que Satanás pôde fazer o que ele fez. Isto é fundamental para compreendermos as catástrofes que nós vemos no nosso mundo. Elas não são feitas diretamente por Deus, mas Deus permite que elas aconteçam. E permite com que propósito? Precisamente para aquilo que nós acabamos de ler. Para que haja homens e mulheres que se despertem, reconhecendo o seu perigo. Continuando, numa outra citação de Ellen White, em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas. E já agora, permitam-me mais uma vez eu referir-me ao maremoto de 2004. Vi, talvez uns 2 ou 3 anos posteriormente, não posso recordar com precisão, um documentário em que submarinos foram investigar, portanto, o local onde se crê, através de cálculos que são feitos, os geólogos fazem esses cálculos, tenha sido o epicentro, portanto, desse maremoto. Como sabem, portanto, o epicentro foi em pleno Oceano Índico. E então foram lá investigar. E então mostrava nesse documentário imagens que é de meter medo. Viram uma falha enorme no fundo do mar que criou uma barreira tão grande que aquilo era uma barreira, sem exagero, de mais de 100 metros de altura. Houve uma falha. E reparem naquilo que Ellen White aqui diz. Precisamente a fúria das grandes profundezas, ou seja, até as profundezas do mar estão inquietas e se deslocam. E foi essa falha que provocou aquela onda gigante que depois se foi comunicando até chegar, portanto, ao litoral. Portanto, em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida o quê? A advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. E a propósito desta expressão, que é uma expressão que é retirada de um texto bíblico, que eu vos convido a verdes comigo em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis no capítulo 6 e no versículo 3, Gênesis capítulo 6 e versículo 3, o Senhor, comunicando a Noé, o seu servo, a grande calamidade, a grande catástrofe natural, que foi a maior de todas até hoje, foi o dilúvio, anunciando precisamente essa catástrofe, reparem o que é que ele disse. Versículo 3 de Gênesis 6. Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Estes 120 anos foi o prazo que Deus deu, desde que fez esta advertência a Noé, até vir o dilúvio, iria haver este período de 120 anos. Pois bem, porquê é que o Senhor disse que iria haver uma grande catástrofe? Porque o seu Espírito não agiria para sempre no homem. Não agiria porquê? Porque o homem era mau. Pois bem, o Senhor Jesus, comparando o tempo de Noé, vamos ver em Mateus 24, novamente no mesmo capítulo que há pouco nós vimos, em Mateus capítulo 24, e nos versículos 37 a 39, Jesus disse isto: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o que é que Jesus profetizou? Que aquilo que aconteceu no tempo que precedeu o dilúvio, acontecerá igualmente no tempo que precederá a sua segunda vinda. O que é que aconteceu no tempo que precedeu o dilúvio? O Espírito de Deus foi-se retirando
retirando, até que finalmente se retirou definitivamente. Daquela geração impenitente, daquela geração que não atendia aos reclamos divinos. E o que é que vai acontecer no tempo do fim? O Espírito Santo está igualmente retirando-se da terra, retirando-se. E é na medida em que o Espírito Santo se vai retirando, ou seja, que a proteção divina se retira, que Satanás tem cada vez mais liberdade para fazer estas catástrofes. Outra declaração de Ellen White. Tudo no mundo está em agitação. Os sinais dos tempos estão cheios de sinais. Os acontecimentos por vir projetam a sua sombra diante de si. O Espírito de Deus está a ser quê? Está a ser retirado da terra. E calamidade, segue-se a calamidade aonde? Em terra e mar. Ela continua dizendo, há tempestades, terremotos, incêndios, inundações. E quanto a incêndios, há hoje incêndios que são quase inexplicáveis. Lembram-se daqueles grandes incêndios que ocorreram também na Austrália, outros na Califórnia, incêndios terríveis, em países que têm meios excelentes de os combater e mesmo assim não conseguem. E aqueles incêndios ficam dias, para não dizer semanas, a arder. Há tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de toda a espécie. E falando de homicídios, hoje quase que assistimos em direto na televisão aos homicídios que há. Outro dia, sem querer, vi uma notícia na internet onde estava o vídeo filmado por uma câmara de segurança numa cidade em Itália, onde se via um indivíduo a dar um tiro na nuca do outro. Quer dizer, e põe-se aquilo na internet como se fosse uma coisa banal. Quem pode ler o futuro? Onde está a segurança? E agora reparem nesta frase. Não há certeza em coisa alguma humana ou terrena. E já a palavra de Deus nos diz isso. Em Jeremias capítulo 17 e versículo 5, maldito é o homem que confia no homem. Agora, pergunta crucial. Já vimos porque é que as catástrofes estão acontecendo, porque o Espírito de Deus está retirando. Agora, pergunta fulcral. Por que está o Espírito de Deus a retirar-se da terra? Esta é a grande pergunta. Bom, já vimos há bocadinho em Gênesis 6, a maldade estava-se multiplicando cada vez mais, e porque os homens não atendiam aos reclamos, às reivindicações divinas, pois bem, o Espírito Santo que convence precisamente o ser humano do pecado, vai-se retirando. Reparem o que Ellen White diz também sobre isto. A lei de Deus é invalidada. Vemos e ouvimos de confusão e perplexidade, privação e fome, terremotos e inundações. Terríveis atrocidades serão cometidas por homens. A paixão, não a razão, exerce o domínio. E cada vez mais isto é um facto. A ira de Deus incide sobre os habitantes do mundo, que rapidamente estão a tornar tão corruptos como eram os habitantes de Sodoma e Gomorra. E por falar em Sodoma e Gomorra, Jesus também, em Lucas 21, comparou a sua segunda vinda com os tempos que precederam a destruição de Sodoma e Gomorra. Cidades onde a imoralidade chegou a atingir limites insuportáveis, mesmo à vista de Deus, que portanto é muito mais misericordioso do que nós. Incêndios e inundações já estão a destruir milhares de vidas e as propriedades que têm sido acumuladas egoisticamente pela opressão dos pobres. O Senhor logo abreviará a sua obra e porá fim ao pecado. Oh, que as cenas que me foram apresentadas das iniquidades praticadas nestes últimos dias possam causar profunda impressão na mente de quem? Do professo povo de Deus. E ela continua dizendo, ainda sobre estas catástrofes naturais, as condições predominantes hoje na sociedade, e especialmente nas grandes cidades das nações, proclamam com voz de trovão que a hora do juízo de Deus está próxima e que o fim de todas as coisas terrestres é chegado. Estamos no limiar da crise dos séculos. Amigos, deixem-me dizer-vos que eu não tenho a mínima ponta de dúvida de que isto é a pura das verdades, a pura realidade. A esmagadora maioria dos seres humanos que habitam neste planeta não têm a mínima noção. Eu às vezes me pergunto se nós, professo o povo de Deus, temos. Mas repito, a esmagadora maioria dos habitantes deste mundo não tem a mínima noção do que está para vir. É algo de terrível. E para quem conhece bem a palavra de Deus, sabe que coisas horríveis estão para acontecer num futuro. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que está à nossa frente. Nós já ouvimos tantas desgraças. E há muitas pessoas, tal como a Bíblia diz, que já estão desmaiando de terror. Claro, isto é uma figura de linguagem para mostrar que
estão numa angústia que é insuportável. Não conseguem explicar aquilo que está passando. E já agora, deixem-me aqui fazer um pequeno parênteses. Já ouvi algumas pessoas que tentam racionalizar mais estes acontecimentos, dizendo, bom, mas desgraças, catástrofes naturais sempre houve. E deixem-me dizer-vos qual é a resposta apropriada a dar a pessoas que respondem desta maneira. É verdade que sempre houve. Isso é um facto. E contra factos não há argumentos. Mas o que nunca houve e que é novidade é o aumento da frequência dessas catástrofes. Eu uma vez fiz uma pesquisa e vi, também não me recordo, lá está, às vezes vejo estas coisas e depois não guardo, vi que dos estudos que são feitos e daquilo que se tem registro na história, sabem que houve acontecimentos no passado que ficaram registados na história. Por exemplo, a grande destruição provocada pelo grande terremoto de 1 de novembro de 1755 em Lisboa, está relatado na história. Na altura não havia os meios que há hoje para gravar, mas está registado. Todos nós sabemos que no dia 1 de novembro de 1755 foi uma calamidade, não só um terremoto, mas houve inclusivamente um maremoto que entrou pelo rio Tejo adentro e destruiu, sobretudo, a baixa da cidade de Lisboa. Daí que aquele chamado arquiteto Marquês de Pombal tenha reconstruído a Baixa de Lisboa e se tenha dado por isso o nome de Baixa Pombalina. Pois bem, há outras catástrofes que a história menciona, por exemplo, vamos mesmo ao primeiro século da nossa era, temos a destruição da cidade de Pompeia, por exemplo, está registado pelo vulcão Vesúvio, e essa antiga cidade de Pompeia fica perto da cidade de Nápoles, da atual cidade de Nápoles, na Itália. Pois bem, há outras catástrofes que foram registadas. E, portanto, através dos registros históricos dessas catástrofes, nós podemos mais ou menos traçar, digamos, se me permite, uma cronologia destas catástrofes. Pois bem, aquilo que se verifica é que nos últimos tempos, especialmente do século XX para cá, a intensidade, a frequência tem aumentado como uma curva assim, exponencialmente. E isso é novo. E ninguém pode contestar, porque são factos. Uma outra citação de Ellen White ainda, ou prosseguindo na mesma que estávamos a ler. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros, fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Nós não devemos ser surpreendidos neste tempo por eventos a um tempo grandes e decisivos, pois o anjo de misericórdia não pode ficar muito tempo mais a proteger quem? A proteger o impenitente. Tudo isto são sinais para que despertemos. Finalmente, esta pergunta: por que permite Deus tais calamidades? Nosso Pai Celestial não aflige ou entristece de bom grado os filhos dos homens. Tem Ele um propósito no redemoinho e na tempestade, no fogo e nas inundações. Qual é o propósito? O Senhor permite que calamidades sobrevenham aos seus filhos, a fim de salvá-los de perigos maiores. E já agora, amigos, porque eu falei há pouco do exemplo de Jó. Sobre Jó se abateram, digamos, várias calamidades. E a pergunta é, porquê que Deus permitiu que essas calamidades se abatessem sobre Jó? Sabem que por muito tempo esta pergunta andou aqui à volta na minha mente. Eu me perguntava, mas porquê? Já agora, abram as vossas Bíblias no livro de Jó. E permitam-me só partilhar convosco alguns poucos textos. Livro de Jó, vamos em primeiro lugar ao capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. E este capítulo 1 dá-nos um grande background, ou seja, revela-nos realmente o pano de fundo deste grande conflito entre o bem e o mal. Realmente, eu creio que não poderia ser melhor livro para se iniciar o cânon bíblico do que este, que nos revela logo este grande tema do conflito entre o bem e o mal. E diz-nos que Satanás um dia, versículo 6, Jó 1,6, diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Já agora, esta expressão filhos de Deus refere-se a criaturas de Deus que habitam outros planetas. A expressão filho de Deus, é verdade, aplica-se aos seres humanos que aceitaram Cristo como seu Salvador e que são guiados pelo seu Espírito Santo. Ainda há pouco tempo falámos disto, mas noutros contextos aplica-se a outros seres criados. E como é que nós podemos saber o que é que o contexto revela? É muito simples, porque reparem,
O versículo 7 dá-nos a resposta. O versículo 6, portanto, eu volto a ler, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Agora reparem o que diz o versículo 7, porque ele contém a resposta para que nós compreendamos quem são os filhos de Deus mencionados no versículo 6. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Reparem, Deus faz a Satanás uma pergunta, de onde vens? Ele responde, venho da terra. Agora pergunto-vos, se Satanás responde, vem da terra, ele está a falar com Deus num sítio qualquer, menos na terra, certo? E lá nesse sítio onde ele está a dialogar com Deus, estão lá também filhos de Deus. Ora, se esse local não é na terra, então esta expressão filhos de Deus não se pode referir a seres humanos, certo? Porque os seres humanos são nesta terra. Se alguém, por exemplo, me perguntar, de onde vens? E eu disser, venho de Lisboa, bem, eu estou em qualquer outro sítio, menos em Lisboa. Certo? Está claro? Portanto, quando Satanás dá esta resposta, vem da terra, ele está em qualquer sítio no universo, menos na terra. E, portanto, a expressão não se pode aplicar aos seres humanos. Agora reparem, Deus faz-lhe outra pergunta, versículo 8. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de Baal teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Pois bem, Satanás ficou visivelmente perturbado quando Deus lhe deu a entender que havia pelo menos um homem na terra que não estava do lado dele. Sabem porquê? Vamos tentar compreender um bocadinho melhor. Há uma reunião, claramente, no trono do universo, onde Deus preside a todo o universo. E aí se apresentaram vários filhos de Deus, como representantes, cada um dos seus mundos. Cada filho de Deus a representar o seu mundo. E Satanás apresentou-se também como representante deste planeta Terra. Aliás, foi o próprio Jesus que, quando esteve nesta Terra, referindo-se a Satanás, disse que ele era o quê? O príncipe deste mundo. E já agora deixem-me dizer-vos, ele é o príncipe deste mundo não por direito próprio, mas por usurpação. Porque quem era para ser o verdadeiro príncipe deste mundo era Adão. Foi a Adão que foi confiado a administração deste planeta, a Adão e aos seus descendentes. Mas Adão e Eva deram de mão beijada, por assim dizer, e tristemente, esse domínio que tinham recebido do próprio Criador nas mãos de Satanás. Portanto, ele é o príncipe deste mundo por usurpação. E agora Satanás ali se apresenta diante do trono de Deus como representante deste planeta, dando a entender que, pois bem, ele é o representante, ele é o dono deste planeta. Então, Deus vai incomodá-lo dizendo, olha, por acaso lá de onde tu vens da terra, não observaste lá o meu servo Jó? Como que para lhe dar a entender, olha, lá no planeta onde tu és o diretor ou o chefe, nem todos te obedecem. Há lá um que não te obedece a ti, obedece-me a mim. Bom, isto foi como se fosse colocado uma pedra no sapato de Satanás, permitam-me esta expressão, e Satanás deve ter ficado furioso. E então começa logo a fazer aquilo de que ele é típico, começou a acusar Jó. Mas é interessante que Deus faz de Jó um relato de que ele é quê? Versículo 8. Ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E mesmo por isto, eu me perguntava, mas porquê que Deus permitiu que um homem que ele próprio, não é Jó que está a falar dele próprio, não é nenhum ser humano que está a falar de Jó, é o próprio Deus que se refere a Jó como sendo um homem íntegro e reto. E eu me perguntava, porquê que Deus permitiu que um homem íntegro e reto passasse por todas estas calamidades? Deixem-me fazer-vos uma pergunta, talvez possa ajudar na resposta. Será que apesar de Jó ser um homem íntegro e reto, talvez bem escondido lá no seu caráter houvesse ainda qualquer coisa que fosse necessário limar ainda? Venham comigo mais à frente ao mesmo livro de Jó. E já agora, deixem-me resumir muito rapidamente os capítulos seguintes. Há 3 amigos de Jó que vão ter com ele, depois de o verem no estado miserável em que ele caiu, e esses 3 amigos vão acusá-lo de algo que Jó não tinha, porque vão dizer, ó Jó, tu deves ter algum pecado escondido na tua vida, alguma coisa não está bem, tu pecaste, e agora o Senhor está-te a punir. E ele vai dizer, não, mas
não tenho nada. Mas finalmente apareceu em cena um quarto personagem, ou seja, um quarto amigo de Jó. Vamos então ao livro de Jó, no capítulo 32, Jó capítulo 32, e vamos ver que aqui no início do capítulo 2 há como que, por assim dizer, uma mudança na cena que havia até aqui. Os três amigos de Jó que já tinham dialogado com Jó agora vão se calar. E finalmente este quarto personagem, que vai entrar em cena agora neste momento, já tinha estado a ver se conseguia falar, mas que não tinha tido ainda a oportunidade, agora vai entrar em cena. Jó 32:1. Cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Pergunto, Jó era ou não era um homem justo? Era. Porque Deus disse de Jó que ele era justo e íntegro e reto. Mas aqui este texto já nos começa a revelar que Jó também tinha uma concepção dele próprio em que ele acreditava que ele era justo. Vocês poderão pensar, bom, mas é legítimo que Jó assim pensasse. Então se ele era mesmo, e o próprio Deus era quem dizia que ele era, qual era o problema de ele pensar isso dele próprio? Já vamos ver onde é que estava o problema. Bom, versículo 2. Então se acendeu a ira de Eliú, é o tal quarto personagem de que eu vos falei, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, acendeu-se a sua ira contra Jó. Porquê? O que é que diz o texto? Ora, leiam lá bem com atenção. Porque este pretendia ser o quê? Mais justo do que Deus. Mais justo do que Deus? Pode algum ser humano alguma vez ser mais justo do que Deus? Que justiça é que nós podemos ter? A única que vem de Deus. Então, se a nossa justiça é aquela que vem de Deus, como é que nós podemos ser mais justos do que o próprio Deus? De onde vem a justiça? Ahá! Então, parece que havia aqui um problema com Jó. E Eliú consegue detectar esse problema. Versículo 3. Também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Ou seja, este Eliú, para já, diz aqui o texto claramente que se acendeu a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Foi o que claramente lemos no versículo 2. Agora, ele também se vai indignar contra os três amigos, porque estavam a acusá-lo ou a acusá-lo, mas não tinham nada em que fundamentar as suas acusações. Versículo 4. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele, e por respeito àqueles que eram mais idosos, ele esperou. Versículo 5. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu. E agora vamos passar um bocadinho mais à frente, porque seria interessante lermos tudo, mas vamos passar mais à frente ao capítulo 35 e vamos ver uma das acusações que Eliú faz a Jó. Jó, capítulo 35, versículos 1 e 2. Disse mais Eliú, isto falando para Jó: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Eliú confronta Jó olhos nos olhos e diz assim: ó Jó, responde por favor a esta minha questão. Tu achas que é justo tu Jó, afirmares que és mais justo do que Deus? Tu achas justo dizer isso? Bom, Jó ficou sem resposta. Vamos ao último capítulo do livro de Jó, capítulo 42. E depois de o Senhor ter feito uma série de perguntas a Jó sem resposta, perguntas essas que começam no capítulo 38 e vão para o capítulo 39, 40 e 41, Jó finalmente se sente impotente na presença de Deus e começa por dizer isto, Jó 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. É Jó a falar. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Agora repare o que ele diz. Ele Jó, versículos 5 e 6. Reparem com muita atenção. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino
e me arrependo no pó e na cinza. Pergunto-vos, Jó está aqui a dizer diante de Deus que se abomina e que se arrepende no pó e na cinza. Eu pergunto-vos, arrepende-se de quê? Se ele era um homem justo. Jesus, em determinada altura, disse que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por quê? 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, se Jesus diz que um justo não necessita de arrependimento, e se Jó era justo, então qual é o arrependimento que ele está aqui a falar? Sabem qual é? Jó agora está aqui a arrepender-se daquele sentimento de justiça própria que ele tinha e que o levava inclusivamente a pensar que ele, Jó, era mais justo do que Deus. Ele era justo, era o próprio Deus que lhe tinha dito. Mas precisamente por ser um homem justo, ele caiu nessa vaidade de sentir que era justo. Nós podemos sentir que somos justos, mas nunca, nunca, nunca esquecendo que a justiça que nós possamos ter não vem de nós, não é produzida em nós, ela vem de Deus. E Jó caiu nesse problema. E finalmente eu compreendi porque é que Deus permitiu na vida de Jó que Jó passasse por algumas amarguras, e amarguras duras, para que ele aprendesse esta lição. E já agora, amigos, deixem-me perguntar-vos, será que Deus tem em reserva para cada um de nós, para mim, algumas amarguras, algumas calamidades, para que eu possa aprender de uma vez por todas que eu sou um miserável e que não valo nada, e que tudo aquilo que eu possa ter de bom, nada disso tem qualquer valor, qualquer mérito diante de Deus, porque não há nada de bom, e que tudo o que eu tenho bom vem de Deus? Jó finalmente compreendeu. E agora reparem, quando Jó finalmente se arrependeu disto, reparem o que é que aconteceu, versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste-me o que era reto como o meu servo Jó. É interessante. Procurem aqui, por favor, no capítulo 42, onde é que Deus faz uma crítica a Eliú, o quarto. Deus faz uma crítica aos três, que acusaram Jó de coisas que ele não era culpado. Mas procurem a crítica que Deus faz a Eliú. Eu posso-vos dar a resposta, não encontrarão. E sabem porquê que não encontram? Porque Deus não fez nenhuma crítica a Eliú. E sabem porquê que ele não fez nenhuma crítica a Eliú? Porque Eliú estava certo naquilo que ele acusou Jó. E qual foi a única acusação que Eliú fez contra Jó? Ele acusou Jó de ser alguém que pensava que era mais justo do que Deus. E agora reparem o que é que aconteceu. Ele pede a estes três amigos que vão oferecer holocaustos, versículo 8, tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e dá ao meu servo Jó, e ofereci holocaustos por vós, o meu servo orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E agora repare o que diz o versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Quando é que o Senhor mudou a sorte de Jó? Quando ele se arrependeu da sua justiça própria, e depois o Senhor ainda pediu que ele fizesse uma coisa, porque Jó poderia ficar magoado interiormente daquilo que tinha ouvido os três dizerem contra ele, que eram falsidades. Então o Senhor fez com que aqueles três fossem oferecer holocaustos, pedindo perdão a Jó, para que Jó não ficasse com nenhuma amargura contra eles. Mas quando é que isto aconteceu? Quando Jó, em primeiro lugar, reconheceu o seu pecado e se arrependeu no pó e na cinza diante de Deus. Assim que ele reconheceu, mudou a sorte de Jó. Porquê? O objetivo das privações e das dificuldades de Jó tinha sido finalmente atingido. Agora Jó via-se no seu verdadeiro valor, no seu verdadeiro conceito. Ele não era nada. E agora o Senhor mudou. Meus amigos, fixem isto. Até que ponto é que o Senhor terá que nos humilhar, através de várias circunstâncias na nossa vida, para que nós aprendamos verdadeiramente a reconhecer que nada somos?
E estas calamidades, volto ao assunto da nossa meditação desta manhã, estas calamidades têm apenas um objetivo. É que Deus consiga, através delas, como vimos, que eles reconheçam o perigo em que se encontram e venham a salvar-se de perigos maiores. Deseja que cada um o que é que lá diz o texto? Deseja que cada um examine íntima e cuidadosamente o próprio coração e então se aproxime de Deus, para que Deus dele se aproxime. Quando Jó fez isso, examinou-se até ao ínfimo, até ao âmago dele próprio, então aí finalmente Deus mudou a sorte de Jó. Vamos terminar com outras duas citações de Ellen White. Diz ela: nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Haverá epidemias, pragas e fomes. Olha, em relação às pragas, deixem-me dizer-vos, em 1983, estava eu no meu primeiro ano do curso de enfermagem e o meu professor, que era um médico de saúde pública de uma disciplina chamada Bacteriologia e Parasitologia, disse assim não era com arrogância, mas com satisfação, disse claramente que, felizmente, graças aos avanços da medicina, pois bem, podia-se dizer que grande parte das doenças infectocontagiosas estavam debeladas. Pois bem, semanas depois de ele ter feito esta afirmação, rebentou a bomba a nível mundial, uma nova doença, SIDA. Nesse mesmo ano. Eu ouvi também ele dizer que doenças como a varíola tinham sido erradicadas do planeta. Bom, a varíola não só regressou, como regressou em força. A tuberculose, que se pensava quase extinta, não era ainda. Quase extinta, voltou e voltou em força. Mas apareceram, entretanto, doenças infectocontagiosas que nem sabe que bactéria ou que vírus provoca. Epidemias, pragas, fomes. As águas do oceano transporão os seus limites. Ora, se isto fosse lido aqui há umas décadas atrás, algumas pessoas poderiam não acreditar. Agora já acreditamos, não acreditamos? Porque já vimos. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar a preparar para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Os juízos do Senhor já se acham espalhados pela terra, como vemos nas tempestades, inundações, tormentas, terremotos, em perigos em terra e no mar. O grande Eu Sou está falando aos que anulam a sua lei. Está falando a quem? Aos que anulam a sua lei. Para quê? Para que possam reconhecer o estado em que se encontram. O grande Eu Sou está falando aos que anulam a sua lei. Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, quem poderá subsistir? É agora o tempo do povo de Deus se mostrar o quê? Fiel aos princípios. E finalmente, o que é que as catástrofes naturais significam? Leiamos um último texto bíblico em Mateus 24, novamente aquele capítulo muito significativo de Mateus 24, o sermão profético de Jesus. E leiamos o versículo 33, em que Jesus disse: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, que coisas? Pois bem, estas que nós acabamos de ver, sabei que está próximo às portas. Quando nós virmos tudo isto à nossa volta, é o que estamos a ver, qual é a conclusão a que podemos chegar? É que Jesus Cristo está para chegar muito em breve. E é precisamente, amigos, porque Ele está para chegar, que Ele quer que nós nos preparemos. E a única forma de nós nos prepararmos é fazendo o quê? É reconhecendo as nossas faltas, os nossos pecados e humildemente irmos a Ele confessando-os para que Ele nos possa perdoar e purificar. E se fizermos isso, Ele que é bondoso e misericordioso nos perdoará de todos os nossos pecados e nós poderemos permanecer de pé quando Ele vier. E quando Ele vier, podemos fazer parte daquele grupo que dirá: eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos. Que esta possa ser a experiência de cada um de nós. É o meu sincero desejo. Amém.